paz. Vamos dar início à nossa aula hoje, já dando continuidade à aula que já iniciamos. Nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento 2, livros históricos, que começa com a conquista lá em Josué, passamos pela decadência em Juízes, e em 1º e 2 Samuel nós temos ali a história da transição da teocracia para a monarquia, eles pedem um rei como tem as nações, e aí a partir daí nós temos a história desse reino de Israel e de Judá, que agora nós vamos estar estudando o reino dividido, mas o Reino Unido sobrevive 120 anos sob a liderança de Saul, primeiro rei de Israel, que reina 40 anos, Davi e Salomão, ambos também com 40 anos de reinado. Esse reino unido sobrevive 120 anos. Foi um período próspero para a nação, estenderam as fronteiras, grandes conquistas, afinal de contas, Saul, Davi foram grandes guerreiros, e Salomão foi um grande empreendedor, um grande administrador, porém, ele fez muitas alianças, desobedeceu, violou alguns princípios estabelecidos por Deus para o monarca, e aí o reino vem a dividir-se, e é esse o assunto da nossa aula hoje. Nós vamos estar tratando hoje do reino dividido, que inicia nos capítulos, a partir do capítulo 12 de 1 Reis. O Reino Unido termina no capítulo 11, já a profecia de que o reino se dividiria, e aí nós temos essa história de Israel, iniciando desde a divisão, passando pela queda e retorno dos judeus para a sua terra. 1 Reis 12 até o livro de Esther. O conteúdo, a divisão do reino, norte e sul, a queda do reino, no cativeiro assírico e babilônico, a restauração do reino, Judá, o reino de Judá é o único que retorna para a sua terra, e o livramento dos judeus que estavam ali na cidade de Suzã, sob o comando da rainha Esther, né, naquele período. Estudaremos os seguintes assuntos: reino dividido, como já falamos, reino se divide em norte e sul, comparação cronológica dos reinados, análise comparativa entre os livros dos reis e das crônicas, contexto histórico da divisão, os cativeiros de Israel e de Judá, a restauração dos judeus sob a liderança de Esdras e Neemias, e o livramento dos judeus na cidade de Suzã, ali no livro de Esther, com a rainha Esther. O reino dividido inicia no capítulo 12 de 1 Reis e se estende até o livro de 2 Crônica, passa por 2 Reis e pelos livros de 1 e 2 Crônicas. Então, nós temos aí Reino do Norte, Judá, e Reino do Sul, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte, o primeiro rei é Jeroboão, o último é Oséias, são 19 reis ao todo e 9 dinastias, 9 famílias. A duração do Reino do Norte é 209 anos, esse reino sobrevive menos tempo do que o Reino do Sul. Judá, teve o primeiro rei Jeroboão, que era filho de Salomão, o último rei foi Zedequias, ele, nesse período, tem 20 reis ao todo, uma dinastia, a dinastia de Davi. Esse reino sobrevive 345 anos, e você vai observar que aqui no Reino do Sul tiveram alguns reis bons, como Josias, como Ezequias, como rei Asa, mas nem todos os reis foram bons. Infelizmente, nenhum rei de Israel foi bom, do Reino do Norte, e ainda em Judá tivemos alguns reis que seguiram os pecados de Jeroboão. Eu vou passar para vocês uma tabela, com um trabalhinho, com uma tabela que vocês precisam preencher, e o trabalho vai ser colocado lá no grupo. É um trabalho sobre os reis de Israel e de Judá, você vai seguir a mesma tabela, coloquei um exemplo aqui, nome do rei, aí tem um exemplo aqui, Jeroboão, tempo do reinado, 22 anos, caráter, idólatra, profeta, então você vai encontrar o profeta que profetizou nos dias dos reis. Às vezes tem rei que você não vai encontrar o profeta, não tem problema, mas é bom você estar antenado nessas questões, porque o ministério profético inicia já aqui nesse tempo do reino dividido, e aí você vai colocar também a referência bíblica para você ter uma compreensão do contexto desse tempo do reino dividido. Nós temos aí a autoria dos reis, tradicionalmente atribuída a Jeremias,
auxiliado por seu sacerdote Baruque, lá em Jeremias 45, fala que Baruque era secretário de Isaías, né, o seu secretário. O profeta Jeremias vive na época do exílio, descrito nos capítulos finais dos Reis. Certamente o autor fez uso dos registros históricos da época, referindo-se muitas vezes a 10 ou mais desses documentos nos dois livros. Os judeus consideravam-nos como um livro único pelo fato de constituírem uma história ininterrupta. Os acontecimentos estendem-se desde a morte do rei Davi até o cativeiro de Zedequias, último rei de Judá. A Talmud e a maior parte dos escritores judeus, bem como os pais da igreja cristã, atribuem a autoria das crônicas a Esdras, e há duas razões que eles acreditam ter sido Esdras o autor das crônicas. A primeira é o estilo literário e o ponto de vista sacerdotal coadunam-se com o livro que leva o nome de Esdras. E a segunda razão é a semelhança existente entre os últimos versos de 2 Crônicas e os primeiros de Esdras, dando a ideia de continuação de um assunto que vinha sendo abordado. Muitos comentaristas dignos de crédito fixam a data destes livros entre os anos 430 e 400 antes de Cristo. E é como se Esdras fosse a continuação de 2 Crônicas. Em 2 Crônicas 36, 23, diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia. Aí continua, em Esdras 1 diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia, e o verso 2 diz: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reis da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém e Judá. Então, tanto 2 Crônicas 36, 23, quanto Esdras 1 e 2 vão trazer a mesma referência. Então, por isso, acredita-se que Esdras tenha sido o autor das crônicas. Teriam sido escritos logo após a volta do exílio, e seu teor sacerdotal ou teocrático favorecia a unidade da nação com base na lei mosaica. O registro das crônicas vai desde a morte de Saul até o decreto de Ciro, abrangendo o período de 520 anos, desde o ano de 1056 a 536 a.C., colaborando assim com as exortações de Esdras e Neemias, as quais tinham como finalidade conduzir o povo a um compromisso sério com Deus. Esse é o propósito, é a finalidade de Esdras e Neemias, conduzir o povo a um compromisso sério com Deus. A mensagem dos reis, 1º e 2º Reis, relatam o período da monarquia em Israel. Os livros ressaltam a importância da aliança e colocam a obediência aos preceitos divinos como a única norma de esperança e prosperidade. Só prosperariam se eles obedecessem aos preceitos divinos. O valor de cada rei é determinado mediante a comparação com 2 reis de épocas anteriores. O rei Davi, que se manteve fiel à aliança, e o rei Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, que menosprezou a referida aliança. Tal comparação era o ponto-chave para definir-se se um determinado rei guardou ou não a aliança do Deus de Israel. Veja a expressão, observe essa expressão em a história dos reis de Israel e Judá. Nos reis de Israel, reino do norte, vai dizer: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo os pecados de Jeroboão, ou então seguiu os caminhos de Jeroboão, seu pai. Para o reino do sul, Judá, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou no caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí, em 2 Reis, versículo 22, capítulo 22, versículo 2, você tem essa observação e você vai ver várias vezes essa expressão, tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte. Era a expressão que definia, a partir daqui, os pecados de Jeroboão passa a ser o exemplo de todos os pecados dos demais reis. E a fidelidade de Davi também passa a ser a mensagem para os demais reis que foram fiéis
para os que foram fiéis a Deus. Né? A mensagem das crônicas abrange, os livros das crônicas abrangem, na sua maioria, a matéria que se encontra em Samuel, 2 Samuel e em 1 e 2 Reis. Crônicas engrandece a soberania de Deus em Israel, mesmo nos períodos em que a nação desobedeceu e ignorou a aliança. Ele continuou sendo o Senhor. O autor vai sempre relevar, engrandecer o nome de Deus. O Senhor é soberano. O livro revela esse cuidado de Deus para com aqueles que nele confiam. A severidade divina é justificada e Deus glorificado em seus caminhos e obras. Ele é severo, ele julga o seu povo porque ele é fiel para com aqueles que são obedientes, para com aqueles que são fiéis, que cumprem a aliança. Segunda Crônicas vai condenar o ritualismo na vida nacional da nação. Mostra que não se deve reconhecer a Deus apenas formalmente, mas sim adaptar o caráter e a conduta humana às bases dos princípios divinos. Observe que a frase que mais se destaca no livro é buscar o Senhor. Então, 2 Crônica 7, 14, 11, 16, 14, 4 a 7, 15, 2 a 4, você vai observar aí essas outras referências. O requisito para a vida espiritual vitoriosa é a busca ao Senhor com base na fé, na obediência, no amor e no serviço real. Então, essa busca ao Senhor era a exigência divina para a vida espiritual vitoriosa da nação. Eles deveriam buscar a Deus com base na fé, na obediência, no amor e no serviço real. Nós temos aqui o esboço dos reis, nós já até vimos o esboço na primeira aula, mas nós vamos dar uma revisada aqui, só porque o nosso assunto também está aqui, começando em 1 Reis, capítulo 12. Então, nós temos na primeira fase o reinado de Salomão, que encerra no capítulo 11 com aquela trágica história dos pecados de Salomão, que adorou, permitiu que as suas esposas adorassem deuses ali no palácio. Então, nós temos a divisão, a história da divisão do reino dividido em 1 Reis, capítulos 12 até o capítulo 24, e aí nós temos dos capítulos 18 ao 24 o reino de Judá. E o verso-chave 9, 4 a 7, eu acho que o capítulo... Ok, é 24 mesmo. E o tema aqui é a glória do reino de Salomão, o desafio da idolatria na história dos reis, e o julgamento divino sobre Israel e Judá devido à idolatria. Então, nós temos aí a luta, primeiro ponto, nós temos aí a luta contra a idolatria no Reino do Norte e no Reino do Sul. Luta contra a adoração a Baal no Reino do Norte. Você observa que Baal é um deus muito adorado, né? E eles começam a adorar Baal, e Elias o profeta, já começa aqui, Deus já começa, pela sua misericórdia, a levantar profetas, e tem aí um profeta que se destaca muito nesse tempo, que traz sérias exortações, muito usado por Deus. Elias, ele é muito usado por Deus em diversos milagres que Deus vai operando aqui na nação, para que eles entendam que o Senhor é Deus, é soberano. Por isso a gente falou que a soberania de Deus é bem destacada ali no livro de 1 Reis, e aí nós temos um profeta que vai trazer isso bem à tona. Elias prediz fome devido à idolatria, Elias destrói os adoradores de Baal, Elias refugia-se com o Senhor no Monte Sinai, e temos aí a dramática destruição de Acabe pelos sírios, e essa história vai desde o capítulo 17 até o capítulo 22 de 1 Reis. Dando continuidade, nós temos aí a continuidade, nós temos a continuação da carreira de Elias, 2 Crônicas, capítulos 1 e 2. No ponto 4, nós temos a carreira de Eliseu, que é agora um profeta que Deus está levantando, e esse profeta vai ser, tanto quanto Elias, vai receber a porção de Elias e vai estar dando continuidade ao ministério de Elias aqui no reino. Então, a gente percebe como Deus é misericordioso, né? Então, ele vai
trazer esses profetas, vai levantar esses profetas para que esteja alertando o seu povo a respeito dos perigos dessa desobediência. Nós temos aí, 2 Reis, capítulos 9 ao 14, a dinastia de Jeú e a queda de Israel, que acontece em 2 Reis, capítulos, já começa em 2 Reis, capítulo 15 ao 17, a queda do reino do norte. E aí nós temos o reino do sul, Judá, em 2 Reis, capítulos 18 ao 25, o reinado de Ezequias, o reinado de Manassés. Manassés foi terrível, né? Manassés, ele mata Isaías. Você lembra que Ezequias é o rei para quem Isaías profetiza, e aí ele profetiza mais 15 anos de vida para ele. Logo vem Manassés, que é fruto de Ezequias, mas Manassés, ele diz a história que Manassés cerrou Isaías, matou o profeta Isaías, que estava ali lutando contra a idolatria, sendo usado por Deus para falar sobre essa questão, sobre a situação da nação. Mesmo assim, ele foi morto por Manassés, mas Manassés foi preso, ele foi detido mesmo na sua prisão, no seu cativeiro. Ele ora a Deus, se arrepende, busca a Deus, e aí Deus perdoa Manassés. Então, a história de Manassés é uma história de um Deus gracioso, né? Quando a gente vê a história de Manassés, a gente vê que Deus é muito gracioso. É o cúmulo da graça, Deus salvar um homem como Manassés, mas ele cumpre aí, mais uma vez, a sua palavra, quando diz que ele é fiel com aqueles que o buscam. Então, ele é fiel, e Manassés foi alvo da graça e do favor divino. Ele faz algumas reformas, tira alguns postes ídolos, e aí logo depois vem o rei Josias. Josias foi o melhor rei que eles tiveram, que a nação teve. Diz o texto que não houve nenhum rei como Josias, né? Então ele traz principalmente a Páscoa, a famosa Páscoa que eles agora celebram, e é o novo tempo na vida da nação. Prossegue com a história de Jeoacás, Joaquim e Jeoaquim e Zedequias foram os últimos reis de Judá, e foi exatamente no tempo de Zedequias que Judá foi levado para o cativeiro. Israel, rei do norte, foi no tempo de Oséias, o último rei, e Zedequias, rei do sul, foi no tempo de Zedequias, que foi o último rei. Nesse período, quem está aqui profetizando é o profeta Jeremias. Eu estou dando essas informações sobre os profetas para vocês entenderem que aqui nos livros históricos está todo o exercício profético, todo o ofício profético foi exercido aqui no tempo dos livros históricos, nessa fase do reino dividido, da queda e da restauração. Nós vamos, então, iniciar o esboço de 1 Crônicas, a genealogia de Israel no reinado de Davi, capítulos 1 até o capítulo 24, o reinado de Davi, capítulos 10 até o 17, e nós temos o terceiro ponto de 2 Crônicas, que é Davi faz preparativos para a construção do templo. Então, esses preparativos, Davi já começa os preparativos, mas não é Davi que constrói o templo, é Salomão que constrói. Então, a soberania divina e ao estabelecer o trono de Davi. Versos chaves de 1 Crônicas 29, 26. Nós vamos encerrar essa videoaula e na próxima nós daremos continuidade com a história dos reis de Israel e Judá nas crônicas